Graça e paz, irmãos! Estamos de volta com a nossa aula de Administração Eclesiástica no módulo Prata da FAIT, a Faculdade Iguaçuana de Teologia. Chegamos à nossa terceira aula. Que bênção, não é verdade? Graças a Deus estamos avançando, crescendo em graça, mas também em conhecimento para fazer a obra de Deus com excelência enquanto estivermos aqui vivendo nessa terra como corpo de Cristo. Amém? Então veja bem, na aula passada nós falamos um ponto muito forte que foi administrar a um só tempo, planejar, organizar, liderar e controlar. Esses quatro andando juntos e ao mesmo tempo. Esta é a verdadeira administração. Então hoje nós temos nesse estudo, temos algo muito intrigante, muito realmente complicado para se explicar para muitas pessoas, mas também é algo que vai nos ajudar a entender muito sobre uma administração perfeita se nós conseguimos colocar tudo isso aqui em ordem. Porque eu vou falar dos 5 ministérios lá de Efésios 4:11, e vamos falar das formas de governo que existe hoje dentro das igrejas. Por fim, ainda nesse slide, nós vamos tratar sobre o assunto de liberdade religiosa. Então, seguindo, eu peço que você pegue o seu módulo e abra já na página 49, página 50, que vamos fazer uma pequena leitura e eu já volto explicando cada uma dessas partes. Primeiro começamos lá com uma pergunta: liderança eclesiástica, o que é? O nosso módulo responde assim: é a condução de grupos específicos no âmbito da igreja que reúne pessoas com as mesmas convergências de ideias e ação em busca dos mesmos propósitos. Prestou atenção nisso? Reúne pessoas com as mesmas convergências de ideias que vão para uma mesma direção, para o mesmo objetivo, o mesmo alvo, em busca dos mesmos propósitos. Isso nós falamos desde a primeira aula, essa questão da igreja encontrar os seus propósitos de existência na face da terra. Falamos lá da koinonia, do querigma, da diaconia, maturia, da latreia, da matites, enfim, a igreja se encontrando nos seus propósitos. E então, cada igreja, cada congregação, cada comunidade cristã, cada denominação vai ter na sua liderança uma visão de como cumprir esses propósitos. E então ali vai se formar então um grupo e precisa aquele grupo andar com a mesma convergência de ideia. Preste atenção que eu não estou falando que todos que estão ali, de repente, não concordam com uma ideia ou outra, mas por decidirem estar no âmbito daquela comunidade, precisam então aprender a disciplinar a sua ideia, a convergir com a visão da liderança eclesiástica de determinada congregação e igreja. Então preste atenção, irmãos. Ao contrário disso, muita gente, por não aceitar a ideia, mas querer, de alguma forma, querer fazer a obra de Deus por si só, vai acabar causando um racha no ministério e vai acabar abrindo um ministério próprio que não vai ser tão saudável quanto parece, porque, a princípio, dependendo do motivo que houve para a sua saída, poderá estar debaixo até mesmo de uma desobediência ou de uma rebeldia. Então, se você não está de acordo com uma ideia para alcançar esse propósito onde você está, você precisa achar um lugar onde você possa se adequar melhor. Você não pode querer que o lugar venha se adequar a você. Amém, meu irmão? Então, isto é maturidade cristã. Eu não posso chegar a um lugar e mudar o lugar por causa da minha visão. Eu tenho que chegar naquele lugar e me adaptar àquele lugar. Então, irmãos, nós temos um texto muito espetacular, que é o de Efésios 4, que o apóstolo Paulo deixou para aquela igreja em Éfeso. E vamos ver essa explicação dos 5 ministérios ali também escritos no nosso módulo, na página 50. Bom, o texto é o texto que nos diz assim, eu leio para vocês. Efésios 4, do 11 em diante. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia
enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É sensacional, espetacular esse texto que nós lemos, irmãos. E eu quero falar aqui, então, está na página 50, essa parte do Efésios 4, especificamente o versículo 11, falando ali sobre os apóstolos. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, doutores e mestres. Antes de começar a explicação, eu quero dizer que eu não estou aqui para defender nenhuma visão teológica, não estou aqui para defender nenhuma visão de alguma igreja, também não estou aqui para falar mal ou bem, estou aqui para falar o que a palavra de Deus está mostrando para nós e o que está escrito no nosso módulo. Ok? Primeira coisa que eu quero falar então, isso é para a gente se despertar, que essa lista do versículo 11 de Efésios 4, ela não é uma lista hierárquica como muitos colocaram ao longo dos anos da igreja. Isso já veio desde que a igreja foi instituída, até o quarto século, foi até a reforma protestante e de lá para cá ainda continua e eu tenho visto até piorar um pouquinho. O que está escrito ali, o que o apóstolo Paulo está mostrando àqueles irmãos, é que ali há 5 ministérios que a igreja precisa aprender a exercitar. Ali são 5 funções. Pastor, mas ali não está falando que um vai ser consagrado a apóstolo, o outro a pastor. Olha, o que eu estou falando é o que está escrito. Ali não é uma lista hierárquica, isso foi colocado ao longo dos anos. Ali são funções ministeriais, não são cargos eclesiásticos como a gente tem aprendido. E eu quero trazer uma leitura aqui do módulo, mas quero trazer também uma explicação de como eu consegui entender, como eu consegui aprender muito bem essa questão. Vamos lá, na página 50, o primeiro aí é o apóstolo, correto? E apóstolo significa enviado, tá? Aquele que foi enviado. A nossa explicação diz assim: apóstolo significa enviar alguém em missão especial como mensageiro e representante de quem o enviou. Representante de uma igreja, sendo um missionário cristão, crente de reconhecida e destacada liderança espiritual, ungido com poder para combater as trevas e confirmar o evangelho com milagres. Então, se apóstolo significa enviado, todo aquele que vai a alguma missão em nome de Jesus, ele é um apóstolo nesse sentido. Há outros critérios que foram colocados para os primeiros apóstolos, mas dentro do ministério apostólico. Não estou falando dentro do cargo de apóstolo, estou falando dentro da função apostólica, todo aquele que é enviado. E aí então a gente vê que os missionários, nesse sentido, porque missionário também não é cargo, irmãos, foi colocado, mas missionário é uma função. Todo aquele que está falando de Cristo enquanto está nesta vida, cumprindo o ID de Jesus, é um missionário. E também ele vai fazer o quê? Ele vai poder ser chamado de apóstolo, porque ele está sendo enviado com uma missão. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção que vem coisa muito boa por aí. Os profetas. Quem são os profetas? O profeta é aquele que proclama. Diz o nosso módulo assim: homens que falavam orientados pelo Espírito Santo, que possuem interesse principal na vida espiritual e pureza da igreja. Presta atenção nisso. Na nova aliança, os homens são levados pelo Espírito Santo e revestidos pelo seu poder para trazer uma mensagem da parte de Deus ao seu povo. O ministério profético concede a capacidade espiritual para proclamar a palavra de Deus, trazer revelação aos homens, direção, o plano, enfim. O profeta, a função do profeta, né, o ministério profético, é aquele que vai simplesmente ter autoridade para proclamar a palavra de Deus, para orientar, exortar e motivar aquela determinada comunidade cristã. O evangelista significa o que evangeliza, o próprio nome já define.
homens capacitados e comissionados por Deus para anunciar o evangelho aos perdidos e ajudar a estabelecer uma nova obra em diversas localidades. Estamos sempre falando homens aqui, mas é no sentido total da palavra, tá? Homens e mulheres, tá? Homem, humanidade, né? Não é todo aquele que se converteu, recebeu Jesus, então está pronto para ser usado pelo Espírito Santo. E ali o evangelista é esse capacitado para quê? Para ir lá no mundo proclamar esta palavra. Os pastores significa aquele que cuida do rebanho. Nosso módulo fala assim: aqueles que dirigem a congregação local e cuidam das suas necessidades espirituais. A tarefa é cuidar da sã doutrina, refutar heresias, ensinar a palavra de Deus e exercer a direção da igreja local, sendo um exemplo de pureza na sua conduta. Esses são os pastores, né? O pastorzão. E os doutores e mestres, né? Uma versão fala doutores, outra fala mestre, significa aquele que orienta ou aquele que ensina. No módulo diz: aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar o corpo de Cristo. Sua missão é defender e perseverar, mediante a ajuda do Espírito Santo, o evangelho que nos foi confiado. Tem o dever fiel de conduzir a igreja à revelação bíblica e a mensagem original de Cristo. Tá? Seu propósito principal deve ser o ensino bíblico. Então, meu irmão, olha que coisa maravilhosa. Presta atenção nisso. São 5 ministérios. Foi colocado como uma lista hierárquica. E hoje você fica confuso. Estão a uma reunião de pastores, chega um profeta, chega um apóstolo, quem é maior? O evangelista é o segundo do pastor. Os mestres, quem são? Se mestre Jesus falou que só tem um só. Então fica aquela confusão porque colocaram isso como cargos eclesiásticos, tá? Mas na verdade, isso ali não são ofícios. Isso são ministérios que, na verdade, para explicar isso, precisaria dar uma aula de dom, ministério e ofícios. O tempo não me dá e nem a direção dessa aula. Dom, ministério e ofício. O dom é uma dádiva de Deus, o ministério é a função onde eu vou começar a exercitar o meu dom e o ofício é o cargo, a nomenclatura que eu vou receber em determinada congregação ou igreja para que possa me enxergar como aquele que exercita tal dom, tal ministério. Tá bom? Só quero que fique bem claro que na Bíblia há pelo menos 3 listas onde fala dons do Pai, dons do Filho, que é de Jesus, que é essa de Efésios, e dons do Espírito Santo. Dons do Pai você vê lá em Romanos 12, do versículo 4 ao 8, onde fala de dons de operações. Os dons do Filho são os dons de ministério, que são esses daí. E os dons do Espírito Santo são os dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Nenhuma dessas listas são exaustivas, existem muitas outras coisas que não foram listadas, mas ali já dá para aprender bastante. Eu só quero explicar para você rapidamente como eu entendi essa questão desses ministérios para o bom funcionamento da igreja. É uma ilustração aqui, ó. Imagina que Deus está construindo uma grande casa e ele precisa para essa grande casa de muitas pedras, né? Pedregulhos. É como aquela história que chamou Pedro, né? Ele então fazendo parte da construção principal que era Jesus. Então ele era Petros, né? Então Deus ele está construindo uma grande casa e ele precisa de muitas pedras. Então esse material, essas pedras são as vidas, são as almas. Quem é que vai lá dentro desses 5 ministérios buscar essas pedras que ainda são pedras brutas, sem forma? Elas acabaram de ser explodidas de uma pedreira e elas ainda estão sem forma alguma. Quem vai lá buscar é o evangelista. O evangelista, eu não estou falando do cargo evangelista, todo aquele que tem um ministério evangelístico, de ir lá no mundo para buscar essas almas, buscar essas pedras brutas. O evangelista ele vai lá e busca, ele não sabe nem o que fazer com elas quando chega na igreja. Tá? Ele só quer ir lá buscar e quer colocar ela aqui para começar agora outra pessoa a trabalhar. E aí ele volta lá no mundo para buscar mais. Bom, as pedras chegaram, são pedras brutas. Agora elas precisam ser transformadas em pedras vivas, como diz lá em 1 Pedro capítulo 2. Pedras vivas para serem usadas. Então precisa de limpar,
precisa de ajeitar, arrumar elas no cantinho. Quem é que vai fazer esse trabalho? Vai ser agora os doutores e mestres, porque pela palavra de Deus, eles vão começar a limpar aquelas pedras, vão começar a dar os cortes certos, arrumar elas no lugar certo onde que elas devem ficar, e então começa a preparar as pedras brutas para serem pedras vivas, prontas para participarem desta grande construção da casa de Deus. Olha que legal! Depois que as pedras de brutas passaram para vivas, são as almas que já estão agora prontas pela palavra de Deus para serem usadas, elas precisam ser ajuntadas, né? E começar agora a ganhar utilidade. Uma pedra encaixando aqui, depois dessa outra pedra, junta esta pedra com essa pedra. Quem é que faz esse papel? Os pastores. O pastor tem essa finalidade, na verdade, de juntar as pedrinhas. Ele fica triste quando vê as pedras sozinhas, espalhadas, então ele junta todas elas e começa a colocar uma sobre a outra e vai ali colocando ali todas para ficarem como se fosse uma só construção. Esse é o papel do pastorzão, né? E então, essa obra ela vai andar muito bem. Por quê? Porque ela tem um projeto eficiente, um projeto que funciona. E quem é que recebe esse projeto nas mãos para poder estar fazendo a administração a um só tempo? Que é planejar, que é organizar, que é liderar e controlar. É o apóstolo. Ele tem a planta de tudo que vai ser feito nas mãos. Então ele consegue ver do princípio até o final. Ele consegue enxergar até o final. Ele tem essa visão longa, essa visão de águia mesmo. Então, quem tem esse ministério apostólico, ele se reúne para fazer a obra de Deus ali, sempre ele tem uma visão do todo, nunca só do momento. E então é o apóstolo que entra em ação. Quem é que está faltando? Está faltando o profeta, o ministério profético. Por quê? Porque ali a pedra era bruta, passou para a pedra viva, depois o pastor juntou as pedras, o apóstolo tem o projeto nas mãos e a obra está funcionando. Só que precisa então de alguém com olhar clínico, sendo o vigilante daquela grande obra, tá? E vigilante não só no sentido de guardar, mas também de orientar. Por quê? Trabalhando todos juntos, o profeta ele tem acesso a essa planta, a esse projeto da obra de Deus. Então, toda vez que ele passar pela obra e ver que alguma coisa está fora do projeto que está na mão do apóstolo, ele vai se levantar e vai dar uma palavra de ou exortação para corrigir, ou então de motivação para que os irmãos que estão trabalhando continuem trabalhando ali naquela obra e fazendo crescer. Então eu entendi dessa forma e creio que é uma forma muito interessante de todos trabalharem juntos e cada um fazer a sua função, independente se você faz a função de profeta ou de evangelista e você não tem esse cargo eclesiástico. Ok, meu irmão? E isso é muito importante saber, tá? Por quê? Porque esse próximo assunto, tão importante quanto o que nós acabamos de falar, ele fala sobre as formas de governo eclesiástico. A forma de governo eclesiástico. As principais formas de governo eclesiástico, segundo o nosso módulo, está aí na página 51 e também na página 52. Eu vou tentar explicar para vocês aqui cada um deles também, em nome de Jesus, ok? O primeiro aí é o congregacionalismo, ou o método chamado congregacional. E ele é muito conhecido como o método democrático, tá? Por quê? Porque nós vamos ver que é a igreja que decide. Nosso módulo diz assim: regime de governo eclesiástico, onde cada igreja é autônoma e independente. Este regime está baseado nos seguintes princípios: cada congregação de fiéis, unida pela adoração, observação de sacramentos, disciplina cristã, é uma igreja completa, não subordinada em sua administração a qualquer outra autoridade eclesiástica, senão a de sua própria assembleia, que é a autoridade decisória final de governo de cada igreja local. Então, o que acontece? Esse método de governo é o método onde o pastor, por exemplo, ele tem a sugestão para algum projeto. E então ele leva para essa sessão, para esse um culto administrativo, geralmente feito só com os membros da igreja, e ali então ele lança a sua ideia.
porém vai ter que passar pela igreja. E quem, por poder de voto, porque todo membro tem ali o poder de votar, o que for decidido pela maioria é o que vai acontecer, mesmo que seja ao contrário da ideia que a liderança local estava tendo. Se a igreja votar, por um lado, vai ser pelo aquele lado da maioria. Esse é um método chamado democrático. É o método congregacional, que a gente vê que muitas igrejas no Brasil e fora do Brasil usam esse método. As mais antigas são as anabatistas, a Igreja Batista usa esse método, tem a Igreja Discípulo de Cristo, a Igreja Cristo no Brasil, a Igreja Evangélica de Panorama e tantas outras igrejas que usam esse método, né, o congregacional. E até mesmo a própria igreja que emprestou o nome ao método que é a Igreja Congregacional. Seguindo, a gente vê a forma de governo, o presbiterianismo, que nós podemos chamar de parlamentar. Porque se no democrático a igreja que decide, no parlamentar é um grupo que foi eleito que vai decidir, um grupo de presbíteros. E você já lembra logo da igreja que mais leva essa visão de governo, né, que mais exerce essa forma de governo, que é a igreja presbiteriana. Regime de governo eclesiástico, em que a igreja adere à tradição teológica reformada calvinista e que possui sua organização caracterizada pelo governo de uma assembleia de presbíteros. Um bispo é o cargo mais elevado da igreja, não há patriarca ou papa acima dos bispos. Bispo, ancião ou presbítero são termos sinônimos. Bispo descreve a função do ancião, que é inspetor, né, que é aquele que faz aquela inspeção. Então, aqui acontece o que no presbiterianismo? A igreja elege um grupo de presbíteros, tá? E inclusive escolhem ali também dentro desse presbítero quem é o pastor, ou ele vem de fora, ou ele é ali desse grupo também, ele também participa do presbitério. Então, tudo que a igreja deseja se leva ao presbitério e quem decide na reunião de presbitério o que vai acontecer. Ou as ideias e os planejamentos surgem a partir do grupo de presbíteros, ou então quando é levado ali, quem decide é aquele grupo. Então é parlamentar porque é um grupo que decide pelo todo. Antes era o todo que decidia por um grupo, que era o congregacional. Esse agora é o presbiterial, ou presbiterianismo, que é o parlamentar. Porém, ainda há o episcopado. O episcopado, na página 52 do módulo, diz assim: regime de governo eclesiástico em que o bispo exerce a autoridade máxima. Esse método daqui é um método chamado hierárquico, porque ele tem dentro dele uma questão de sucessão hierárquica, tá? E quem é que defende muito esse método, né? São as igrejas episcopais, né? Que no caso nós vemos muito forte esse sistema sendo utilizado há muitos anos pela Igreja Católica, também as igrejas ortodoxas, as igrejas episcopais, chamadas assim, a igreja da Inglaterra, que é a anglicana, usa esse método episcopal, tá? Tem um bispo lá que é o seguinte, é hierárquico, porque no congregacional a igreja decide, no presbiterial um grupo decide, no episcopal é o líder que decide, ok? Para ficar bem claro ali. Aqui no Brasil nós temos a Igreja Metodista, a Igreja do Evangelho Quadrangular e também a Assembleia de Deus e o Ministério Madureira adotou esta visão. Eu citei aqui a Igreja Católica porque na questão da sucessão você vai entendendo ali como que os padres aí estão submissos aos bispos, os bispos daquela região estão todos submissos a um arcebispo e que se reportam a ele, e esse arcebispo ele se reporta diretamente ao Papa, né? Na linguagem do governo evangélico, digamos assim, eles tiraram a figura do Papa, mas estão usando hoje a figura do apóstolo. Enfim, eu não quero entrar nessa questão, só estou falando aqui dos modelos. E por último, o sistema representativo, que é também chamado governo eclesiástico adventista, tá? Regime de governo eclesiástico em que os membros delegam para votações em assembleias a escolha dos dirigentes. Nesse regime existe reconhecimento da ordenação feminina.
Então, esse método aqui, representativo, eles são aqueles mais independentes, sendo que ele tem uma mescla de algum e outro, e eles têm assim um grupo que eles elegem os seus dirigentes, e mesmo que não achar nenhum dirigente, eles ficam sem dirigente vivendo na direção daquele grupo. Reconhecem ali a sua liderança feminina, no caso, pastoras, né? Entre outras coisas mais. E você vai ver ainda que hoje existe uma chamada miscelânea, que é o misto. É um cadinho de cada um desses que eu falei, tá? Você vai ver que tem igreja que é congregacional, né? A igreja decide, mas ela também aceita o ministério feminino, que já é o representativo. Tem igrejas que tem apóstolo, mas tem uma equipe presbiterial. Enfim, pastor, qual é o método, a forma de governo correta? Todos, irmãos. Sabe por quê? Porque a igreja de Cristo precisa de direção, tá ok? A igreja de Cristo precisa de direção, precisa de governo, precisa de uma liderança eclesiástica, como falamos anteriormente, em que você possa ver todos os membros, a liderança e os membros agindo nos seus ministérios, sejam eles dons de operações, ministérios ou dons espirituais, para fazer com que o corpo de Cristo e a obra de Deus siga, avance e produza tudo para a honra e glória do nome do nosso Deus. Ok? Então aqui ainda dentro desse slide, nós vamos falar sobre essa questão da liberdade religiosa. A liberdade religiosa. O que é essa liberdade religiosa? Na página 52 e na página 53, nós lemos ali no nosso módulo o resumo que diz: é um direito de todo cidadão de optar por seguir alguma religião ou não, defendida na Constituição Brasileira, que traz no artigo 5º, itens 7 e 8, as igrejas têm todo o direito de existir, assim também como as religiões. O Brasil é um Estado laico, ou seja, não religioso. Sua Constituição permite o ensino religioso nas escolas. Parágrafo 1º do artigo 210. Já a Lei 9394/96 do artigo 33 diz que é facultativo. Bom, eu peguei um resumo das duas páginas, mas a gente precisa entender isso aqui, irmãos. Por que a liberdade religiosa? Por que o Brasil é um Estado laico? Liberdade religiosa está querendo dizer o seguinte, que se você tem o direito de ser igreja, de optar de ser um cristão evangélico, protestante, outra pessoa tem o direito de ser um católico ou um espírita, ou outra pessoa tem o direito de não ser nada. Tá ok? Isto é liberdade religiosa, isto é maturidade, isso é respeitar o ser humano. Até porque existe previsto em lei que se você contrariar essa liberdade religiosa de outra pessoa, pode dar alguns danos para a sua vida ou até para a sua instituição. O Brasil ele é um Estado laico desde 17 de janeiro de 1890, onde foi lançado o decreto de número 119, que promoveu a separação entre religião e Estado. A partir da promulgação deste documento, o poder público não pode se envolver em questões religiosas, nem até mesmo para apoiá-las. Então, a gente está vendo que nos dias de hoje está tendo uma mudança aí, porque está havendo uma interferência de alguma espécie, de alguma forma, dentro dessa nossa liberdade religiosa. Nós temos esse direito de existir como igreja, porém, se vai existir como igreja, nós vamos falar no próximo slide, que precisa seguir todos os critérios. Tem igreja aí que é incompleta porque não está seguindo os critérios para a qual ela veio a existir na face da terra, tá bom? O Estado laico, só para lembrar, é aquele que não pertence a nenhuma instituição religiosa, por isso não recebe influência religiosa, nem interferência religiosa e nem controle religioso. Pastor, mas se todos do Brasil fossem, a nação fosse uma igreja, a religião do Brasil fosse evangélica, perfeito. E seria quase que um sonho, né? É quase uma utopia, né? Mas, na verdade, se fosse instituído qualquer uma religião como a religião mãe, do outro lado haveria perseguição religiosa, porque é o que acontece em outros países onde adotaram religiões e quem professa outra fé
é preso, paga multa ou então perde a própria vida, tá ok? Então, prefira essa liberdade religiosa onde nós temos direito de existir como igreja e de nos expressar, tá ok? Então, meus irmãos, nós vamos acabar a nossa aula por aqui. No próximo slide, na nossa próxima aula, vamos falar da estrutura organizacional de uma igreja, a Constituição, o que vem a ser um estatuto, o porquê de um estatuto. Vamos falar de como alterar um estatuto, dos livros atas, dos documentos necessários para isso. Enfim, toda essa parte realmente burocrática da parte da igreja. No mais, que Deus nos abençoe e que Deus nos dê graça para uma nova oportunidade de estarmos juntos, em nome de Jesus. Graça e paz.